Fala, criaturas divinas do Pai! Hoje eu quero falar de um tema muito interessante. Quero falar hoje sobre o que é ser metodista. E eu quero perguntar para você aí que está do outro lado da telinha, o que é você fazer parte da sua denominação da sua igreja? O que é você ser um presbiteriano? O que é você ser um batista? O que é você ser um assembleano? Mas antes de tudo eu quero dizer que somos um só corpo. Eu tenho amigos assembleanos, eu tenho amigos que fazem parte da Batista e também tenho amigos que fazem parte da Presbiteriana, que são presbiterianos. Eu tenho amigos de várias denominações, mas ambos compartilhamos de apenas uma única fé, e isso é muito lindo. Mas eu não quero entrar nesse mérito hoje. Hoje eu quero falar sobre o movimento. O movimento metodista, ele foi criado por John Wesley no século XVIII. John Wesley foi um grande avivalista da Inglaterra. Ele nasceu em 1703 na Inglaterra e foi falecer em 1791, beirando quase os 88 anos, 87. Uma frase muito interessante de John Wesley que vai realmente marcar o ministério dele, que vai marcar a vida dele, é uma que ele fala assim: o mundo é a minha paróquia. Outro que ele vai falar é aquele: cuidado para não ser tragados pelos livros. Uma grama de amor vale mais do que 1 quilo de conhecimento. Então dá para você entender realmente como que era a vida de John Wesley. John Wesley ele era filho de um grande pastor anglicano, pastor Samuel Wesley, e da sua mãe Susana Wesley. E essa Susana, meu amigo, bem-aventurada era aquela mulher, porque, mano, ela criava a renca de criança, parecia até as creches, as criancinhas tudo correndo pra cá, aí um correndo, falando em língua, correndo pra lá e pra cá. E tinha John Wesley. John Wesley, desde pequeno, as pessoas olhavam pra ele, já sabiam que ele era um milagre, olhavam meio com essa cara assim: esse garoto é um milagre. Aos 5 anos de idade, a casa a qual o John Wesley morava, ela pegou fogo. Aí imagina, olha que bênção, todas as crianças, todo mundo saiu de casa. Quem ficou na casa? John Wesley. E após isso acontecer, fizeram uma escada humana para tirar aquele ser abençoado, divino de lá. Fizeram uma escada humana, tiraram aquele ser, e a mãe dele, que era a Susana, ela começou a prestar atenção nesse jovem, e ela começou a ver que tinha algo diferente nele. E a partir dali, aos 5 anos de idade, ela começou a, como eu posso dizer, alfabetizar ele. É por isso que daí que vem a origem escola dominical, escola bíblica, porque a escola bíblica dominical, ela vem dos batistas realmente, e a nossa metodista é a escola bíblica, que ela começou a alfabetizar John Wesley com o livro de Salmos. E depois nós vamos ver que aos 17 anos, John Wesley ingressa na faculdade de Oxford, e lá nessa faculdade de Oxford ele quer levar esse movimento para lá, um movimento cristão, porque ele desde pequeno já era criado nesse lar evangélico, podemos dizer lar cristão, e ele criou no seu colégio, na sua faculdade, um clube chamado Clube Santo, a qual nesse Clube Santo fazia parte um grande pregador do evangelho dos séculos passados, que todo mundo conhece ele, né? O senhor George Whitefield. Era um grande pregador, eloquente demais. Livros vão dizer que a voz desse George Whitefield chegava a 1 quilômetro de distância. Ele tinha um pulmão, meu irmão, devia ser aquele pulmãozaço, aquela coisa maravilhosa, grande demais. Ou seja, esse cara, ele era tipo assim, sensacional. Porque o pulmão dele, meu irmão, a voz dele chegava longe demais. E John Wesley não tinha essa eloquência muito grande. Ele sabia muito cuidar de vida. E é muito engraçado porque nesse clube santo deles, eles sempre se reuniam. E John Wesley era um cara, assim, metódico. É por isso que daí vem hoje metodista. Eles eram muito metódicos com as coisas. Ele chegava para as pessoas, pegava o livro e falava assim: fulano de tal, João, você tá cuidando de tal vida, né? Como que tá essa vida? Você tá visitando? Como que é? E aí, vocês alimentaram quantas pessoas esse mês? Quantas pessoas se alimentaram? Como que tá a vida espiritual de vocês? Como que estão buscando? Estão orando quanto tempo? Isso e aquilo. E às vezes você pode perguntar hoje pra alguém: e aí, você gosta de ser metódico? Você é muito metódico nas coisas que você faz? Aí a pessoa: não, porque onde o Espírito está a liberdade. Mas muitas pessoas, às vezes, por querer falar esse versículo, citar essa palavra, se tornam pessoas negligentes muitas vezes,
usam da liberdade de Cristo para pecar. Isso é errado, porque a liberdade, ela te torna liberto. A liberdade, ela não aprisiona. E o pecado, ele faz isso, ele aprisiona. Ele é uma prisão para o espírito do cristão. Então, John Wesley era um cara, tipo assim, sensacional. O cara, ao longo da sua vida, ele pregou durante 50 anos, 40 mil sermãos. Se você for ver por dia quantos sermões ele pregou mais ou menos, vai dar em torno de 2, 3 sermões. Ou seja, o cara vivia para isso, ele era conhecido como um cavaleiro de Deus. Ele passou mais de 400 mil quilômetros de terra a cavalo pregando o reino de Deus. E hoje você tem avião, a gente tem ônibus, tem carro, e a gente se nega para fazer tais coisas. E você vê um cara tão doado para a obra assim, e é de se inspirar. E é daí que eu falo pra você, cara, eu me orgulho, eu tenho um orgulho de ser metodista. Eu nasci dentro de uma instituição a qual eu amo de verdade. Eu amo o metodismo. Eu vejo muitas pessoas hoje em dia até criticando a instituição, criticando o metodismo, falando isso, falando aquilo. Mas a gente tem que entender algo em nossa vida, onde o ser humano está inserido, onde o homem está, ali sempre vai haver defeito. Depois que o homem saiu do Éden, o defeito já entrou no mundo. Não tem como a gente falar de um ser humano perfeito pisando na terra. Se você for perfeito, vai ser igual a Enoque. E Enoque andou com Deus. Vai acontecer essas coisas, você vai ser arrebatado, ou você vai ser morto, e realmente deve falar, vem pra mim logo. Você não precisa ser mudado não, vem pra mim logo. Deus vai te levar, porque o que Deus mais quer num ser humano é a salvação. E esse John Wesley era um cara que, tipo assim, mano, impactou mesmo, impactou. Eu tô lendo o livro, tô terminando de ler ele. Eu baixei até na internet, botei em PDF. Quem quiser depois pesquisar, pesquise no Google. O nome do livro é Heróis da Fé. E esse Heróis da Fé vai falar de grandes homens de Deus, David Livingstone, vai falar sobre Charles Spurgeon, Carlos Spurgeon, vai falar sobre o George Muller, vai falar sobre grandes homens de Deus, George Whitefield, vai falar de caras, tipo assim, sensacionais, que viveram realmente pro cristianismo, viveram pra Deus, largaram pai, largaram mãe, largaram tudo, largaram a casa pra trás, foram viajar, traduziram não sei quantas línguas a Bíblia Sagrada, viveram realmente pro Evangelho, foram mortos, foram atacados por pessoas, levaram pedradas. Isso realmente mostra quando a pessoa se doa realmente para viver por essa causa tão maravilhosa. Mas eu quero te falar, cara, que depois de Cristo ter morrido na cruz, nenhuma pedra é tão pesada que a gente não possa aguentar, sabe? E Cristo nos sustenta, Deus nos capacita. Eu vejo esse homem, John Wesley, viveu para Cristo mesmo, não se casou, olha que doideira. O cara não se casou por causa de Jesus, sabe? O cara entregou a sua vida. Isso é algo muito lindo de se ver. É um cara que realmente inspira. Se você quer ver uma pessoa realmente que fez a diferença nesse mundo, a pessoa morre e ela ainda continua sendo falada. Vemos tantas pessoas que morrem, as pessoas falam mal dela, sentam sarrafo, fala isso, fala aquilo. E nós vimos John Wesley, cara que morreu há mais de 2, 3 séculos atrás, e hoje, até hoje, o cara é citado, até hoje o cara é falado, sabe? Até hoje as pessoas falam bem dele, como o cara pregava. As igrejas antigamente às vezes recusavam as pessoas que eram pobres, que eram moradores de rua, e você vê John Wesley sair na rua, pegar as pessoas pela mão, se alimentava. John Wesley era um cara assim, com o coração super aberto, sabe? Era um cara muito amável, realmente. E se você é metodista e está ouvindo esse vídeo, que podemos voltar, sabe, aquele metodismo que se criou lá no início. É igual o cristianismo da igreja primitiva. Era um cristianismo que era comunhão de casa em casa, um ajudava o outro. A Bíblia fala que não havia necessidade na igreja, porque um irmão ajudava o outro. Isso é muito lindo. Vemos muitas técnicas, vai ter isso, vai ter aquilo, isso vai ser gerado, nossa, mudança. A mudança já está baseada em 3 coisas: oração, leitura da palavra, jejum. A gente não precisa criar novas técnicas, apenas temos que copiar aquilo que está dando certo. Olha para a vida de John Wesley, olha o que ele fez, deu certo, então vamos copiar, porque ficamos muitas vezes parados, querendo realizar as coisas, queremos pensar, não, vou começar por aqui, vou começar por aquilo outro, vou tentar fazer assim e tal, vou criar minha técnica. A gente não precisa criar técnica, a gente precisa olhar para trás e ver realmente como as coisas foram mudadas, como foram certas, como deram certo, e copiar para nossa vida para que dê certo, porque eu creio que a geração que vai vir futuramente, se Jesus não voltar, que está bem próximo, eles vão olhar e vão falar assim: caraca, mano, eu preciso ser igual esses caras aí, eu preciso
realmente copiar, eu preciso, poxa, olha só a vida de João, Marcelo, olha a vida de Lucas, olha a vida de Mateus, olha a vida de Christian, olha a vida de, meu Deus, de Marcos, olha, poxa, ele impactou, sabe, um cara que pagou um preço que as pessoas possam olhar para trás, olhar para nós e ver realmente o brilho de Cristo. Então você que está aí, que é de denominação, independente de qual denominação você seja, faça a diferença onde você está inserido. Ah, mas José, eu faço parte da igreja Assembleia, tá acontecendo isso. É muito ruim eu ver isso, eu não sei o que eu fazer. Seja sal, Mateus 5, seja sal. Não perca o seu sabor. Seja sal, faça a diferença onde você está. Deus chamou para fazer a diferença. Se a gente não fizer a diferença, se nós não fizermos a diferença, seremos pisoteados pelos homens. Como a Bíblia fala, perdeu o sal, perdeu o sabor, acabou. Mas se você não perdeu o seu sabor, mano, se prepara, mano. Porque as coisas vão mudar a partir de você, a partir de um pequeno detalhe, a partir da sua vida, as coisas vão mudar. Mudou! É por isso que eu me orgulho de ser metodista, porque eu sei realmente que tem uma causa para lutar. Eu sei que eu posso ainda ser a diferença, você pode ser a diferença no metodismo, você pode ser ainda a diferença no presbiteriano, na igreja presbiteriana, você é a diferença que Deus quer. Você é a diferença. Tamo junto, galera, se inscrever no canal, vamos postar mais vídeos aí. Eu vou primeiro postar os vídeos que eu tenho mais em mente, eu quero falar. Depois eu vou abrir para as pessoas comentarem, tal. Também tô com um plano aí para fazer agora pro final de ano um vídeo falando dos livros que eu li esse ano, que edificaram muito a minha fé. Vou falar sobre cada um e tem uns livros aí muito massa, muito fera mesmo. Eu quero que você compre, que você adquira, porque, mano, edificou muito a minha fé. Minha fé foi realmente edificada, foi realmente, sabe, lapidada, bonitinha e tá sendo a cada dia mais. Mas esses livros me ajudaram bastante. Tamo junto, valeu!